Estamos de volta, vamos direto com a reportagem. Olha, talvez o maior incêndio, dos últimos anos em Chapecó, até pela quantidade de combustível que ainda tem no local para ser queimado. Dessa distribuidora que fica às margens da SC-480, e hoje pela manhã os bombeiros foram acionados depois que houve o início das chamas. O Gilvan Petri foi um dos primeiros a chegar no local e traz mais detalhes na reportagem que ele preparou para a gente. E na sequência nós vamos ao vivo até Chapecó para atualizar as informações do combate desse incêndio. Vamos ver. Tudo começou por volta de 6h30 da manhã nessa distribuidora de combustíveis, às margens da SC-480, no distrito de Marechal Bormann. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um caminhão que descarregava 76 mil litros de gasolina. A demanda de água pela situação aqui está sendo demasiado. Nós não estamos conseguindo fazer a contenção daqueles tanques que estão efetivamente fazendo o combate, Então, estamos fazendo a parte defensiva dos tanques que ainda não foram atingidos e trabalhando em conjunto para efetuar o combate posterior nesses tanques onde foi o rompimento dos cascos já. São tanques que contêm anidrido, gasolina e óleo diesel S10, em torno de 3 milhões de litros. Bombeiros de cidades próximas a Chapecó foram chamados para o combate às chamas. São mais de 15 caminhões nos trabalhos. A distribuidora tem capacidade de armazenamento para 3 milhões e 600 mil litros. Estamos com aproximadamente aí 9 viaturas envolvidas na situação, que só do bombeiro funcionando, Temos o aeroporto ajudando o combate aqui e próprias entidades civis auxiliando aí. A ideia é que esse combate perdure por algumas horas e talvez até dias, se nós não conseguir fazer o conter nos tanques que ainda não foram atingidos. Além dos profissionais do Corpo de Bombeiros que trabalham desde o início da manhã para acabar com as chamas, caminhões particulares também vieram até o local para auxiliar no combate às chamas. São caminhões que vêm de várias cidades aqui da região de Chapecó. Enquanto isso, o fogo pode ser que seja combatido em até 2 dias. O fogo atingiu 4 reservatórios carregados de combustíveis. A situação se tornou irreversível pela quantidade de fogo e fumaça. A fumaça bastante densa. Em alguns momentos a chuva intensificou, isso baixa a temperatura da nuvem de fumaça, mas aí começa a incomodar a população. Nesse momento, mais caminhões de água chegando. Esses caminhões-pipas são muito importantes para abastecer os caminhões do bombeiro para o resfriamento dessa estrutura, que é uma estrutura que não pode aquecer, e temos que controlar o risco de explosão de outros depósitos. Um comitê de crise será instalado para a continuidade dos trabalhos, já que não há previsão de que o fogo seja combatido. E era a minha pergunta para você, Diego. Agora nem preciso mais fazer, porque eu estava na expectativa, Se havia alguma informação, já não, esse incêndio nós vamos ter que esperar mais tantas horas. Mas pelo que o Petri fechou a reportagem dele falando que não há expectativa, a não ser que algo tenha mudado nas últimas horas. Mas aí o Diego atualiza para a gente, eu até comentava, Diego, não sei se a gente consegue agora, assim, de cabeça, recordar de um outro incêndio tão grande aí em Chapecó, levando em consideração o volume de combustível que ainda tem para queimar e está desde as 6h30 da manhã, Diego Antunes? Uma ótima noite, a informação ao vivo no Cidade. É contigo. Olá, uma ótima noite a vocês, Anoto, a todos que nos acompanham. Pois é, enquanto a gente fala, de repente vocês estão acompanhando as imagens, inclusive aqui ao fundo, a gente percebe a fumaça que é possível de ser vista a quilômetros de distância, inclusive outros municípios, tanto aqui da região oeste, quanto também do Rio Grande do Sul, a exemplo de Nonoá, Erval Grande, outros municípios do lado gaúcho. Com relação à sua pergunta, Zanotto, nós tivemos, não com combustível, mas outros produtos inflamáveis, e também plástico, principalmente, tivemos um incêndio de grandes proporções em uma empresa, na fibra... uma empresa de fibra, enfim, que fica às margens da BR-282 em Xaxim, isso há pouco mais de um ano. Isso também, chamou a atenção porque esse incêndio, ele levou várias horas para ser combatida, é a Rafitec, muito bem, agora me lembrei. E então nós tivemos esse incêndio de grandes proporções, mas de combustível, esse que eu me lembro, nesses 12 anos que eu estou aqui em Chapecó, somente caminhões de combustível que a gente fez a cobertura com relação aos incêndios. Mas nessa ocasião, com relação a esse depósito, o trabalho ele é constante, cerca de 40 bombeiros estão no local, permanecem no local desde as primeiras horas da manhã.
várias linhas de combate a incêndio, de 13 reservatórios. 8 maiores estão sendo preservados nesse momento, né, resfriados principalmente, e os outros 4 estão em chamas. Inclusive, há cerca de meia hora atrás, 40 minutos no máximo, um desses reservatórios que já estava em chamas, ou pelo menos com um calor excessivo, acabou explodindo. Inclusive, um tremor de terra foi sentido nesse local, né? Há pouco tempo, nós estávamos lá, assim que a gente saiu, aconteceu essa explosão. Bombeiros de vários municípios aqui da região, inclusive corporações vizinhas, a exemplo dos bombeiros voluntários de Concórdia, também estão auxiliando no combate às chamas. Os bombeiros de Concórdia vieram com um caminhão e instalaram ali o que chama-se de canhão monitor. É um jato d'água que ele fica colocado em um ponto estratégico, evitando que um bombeiro, por exemplo, um soldado, enfim, precise ficar direcionando esse jato. Então, esse jato ele é praticamente autônomo, né? E acaba resfriando outros reservatórios à distância, evitando a aproximação humana e dando mais segurança para quem está trabalhando ali naquele ponto. A gente conversou com a Defesa Civil, que permanece acompanhando esse local, né? E toda essa ocorrência, inclusive participando desse comitê de crise, né? Que envolve bombeiros, Defesa Civil, a Polícia Militar Rodoviária, também o IMA, Instituto do Meio Ambiente, que está no local para acompanhar para e passo tudo que está acontecendo às margens da SCT 480. Muita fumaça ainda e o fogo ele continua bem alto, as chamas bem altas, e existe a previsão de que esse combate ele vire à noite e siga madrugada adentro. Essa informação que nós obtivemos há poucos instantes com os bombeiros do 6º Batalhão aqui de Chapecó. Zanotto. Certo. Tem aquele trechinho, o Diego falou desse equipamento, né, que fica ali a mangueira sem a necessidade do militar junto. A gente tem aquele pedaço da sonora que a gente enviou, então vamos acompanhar, Diego. Traz aqui na tela, por gentileza, produção. O tanque 13 agora já começa a emitir gases, vapores por cima, provavelmente algum rompimento já na parte da estrutura de cima. O tanque ali onde tinha o foco principal está com sua estrutura ali colapsando. Continua a parte de vazamento. A gente ouve bastante explosões. Temos agora um canhão monitor aqui para fazer o resfriamento dessa lateral, desses tanques. O canhão monitor não precisa de ninguém próximo, não precisa de ninguém no canhão para manuseá-lo. Ele fica fixo ali no chão, é direcionado. E então o pessoal opera a bomba e o caminhão dessa área aqui. Quem está operando ali agora são os bombeiros voluntários de Concórdia, que vieram para apoio nessa ocorrência. Nessa região aqui não é possível ficar, é muito forte o calor e também o risco aí pela proximidade do fogo. Muito bem, então a gente mostrou ali, Diego, nesse vídeo, né, gravado pelo Sargento Pedroso, o equipamento que você mencionava, deu para ver bem ali, né, o canhão jogando, porque a missão principal que a gente consegue ver é essa, né, é resfriar os reservatórios ao lado, porque não há como controlar, é preciso esperar que todo esse combustível queime e evitando que o incêndio ganhe proporção ainda maior se atingir os outros reservatórios, né, Diego? Exato, inclusive quando a gente saía do local lá também existia uma outra situação, que era o fogo se alastrando também pela tubulação. Nós sabemos que vários desses reservatórios são interligados, então o pessoal estava administrando essa situação no momento em que nós saímos do local, eu e o nosso cinegrafista, o Célio Gasparetto. Então existe essa preocupação, né, é um trabalho constante e cada atitude, né, do Corpo de Bombeiros precisa ser muito pensada para que, enfim, né, haja segurança principalmente de toda a equipe e que esse fogo não acabe se alastrando para outros tanques. Existe uma certa distância entre os reservatórios maiores, que acabam reservando, nesse momento, né, armazenando cerca de 8 milhões de litros de combustível, seja diesel, seja álcool anidro, né, o etanol e também gasolina. Então, o foco principal e deixar que o combustível que está nos tanques já em chamas continue queimando, né? E essa é a expectativa, que os bombeiros consigam vencer mais essa batalha aí ao longo dessa noite e principalmente da madrugada. Daqui a pouco, no ND Notícias, a gente vai falar mais sobre essa situação, inclusive com relação ao que está fazendo para ser combatido esse incêndio e também situação que envolve a fumaça, né? Que seja e que acaba sendo tóxica, né? Então, tem essas informações para a gente trazer e continuar acompanhando daqui a pouco no ND Notícias. Obrigado, Diego, pelas suas informações aqui no Cidade. Já já ele volta na sequência no ND.